E aí, gente, tudo certo? Vamos para a questão 78 do capítulo 4 agora. Na vista superior da figura, os jipes P e B se movem em linha reta em um terreno plano e passam por um guarda de fronteira estacionário A. Em relação ao guarda, o Jeep B se move com uma velocidade escalar constante de 20 metros por segundo e um ângulo θ2 igual a 30 graus. Também em relação ao guarda, P acelerou a partir do repouso a uma taxa constante de 0,4 metros por segundo quadrado, com um ângulo θ1 igual a 60 graus. Em um certo instante, durante a aceleração, P possui uma velocidade escalar de 40 metros por segundo. Nesse instante, quais são o módulo e a orientação da velocidade de P em relação a B e o módulo e orientação da aceleração de P em relação a B? Beleza. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é montar os nossos vetores de velocidade em relação ao ponto A. E o que nós temos aqui? Temos aqui as trajetórias dos jipes P e B, certo? E, como esse guarda está parado, P e B vai ter velocidades relativas em relação a A, que vão ser também velocidades absolutas. Com isso, nós podemos simplesmente juntar esses vetores de velocidade de P e de B aqui no ponto A. Vamos deixar tudo em um mesmo ponto. Tudo bem? Ou seja, temos aqui um ponto A e a velocidade do ponto B ela está a 60 graus com relação ao ângulo θ1. Ou seja, eu vou ter um vetor mais ou menos assim. Isso aqui eu vou chamar de velocidade de P em relação ao ponto A. V, P, A. Tá bem? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para o Jeep B. Ele falou que faz um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, esse θ2 aqui. Se esse ângulo aqui é θ2, esse aqui, oposto pelo vértice, também vai ser θ2. E aí eu tenho um vetor com essa orientação aqui. Velocidade de B em relação ao ponto A. Certo? E em relação à horizontal, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. E aqui tem um ângulo de 30 graus. E o que ele está querendo da gente é a orientação da velocidade de P em relação a B. E como que seria essa relação? Eu tenho a velocidade do primeiro referencial em relação a um terceiro. Isso vai ser igual à velocidade do meu segundo referencial em relação ao terceiro, mais a velocidade do primeiro referencial em relação ao segundo. E é isso aqui que vai interessar a gente. E aí, isso aqui nada mais é do que uma soma de vetores. Essa soma tem que começar no começo do vetor resultante, tem que terminar no fim do vetor resultante. E aí, vou só ligar esses pontos aqui. Pronto, agora a somatória está terminando no final do vetor resultante VPA. E esse vetor azul é o nosso V de P em relação a B. Certo? E agora, tendo esses vetores, podemos calcular o módulo da velocidade de P em relação a B. Porque nós formamos um triângulo aqui, temos ângulo e os valores de duas dessas velocidades. E aí, com a lei dos cossenos, nós conseguimos calcular. E aí, aplicando a lei dos cossenos, lado que me interessa ao quadrado, VPB ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, VPA ao quadrado mais VBA ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois lados, VPA, VBA, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que me interessa. Ok, só resolver agora. VPB ao quadrado é igual. VPA vai valer 40 metros por segundo, já que ele falou nesse instante que ele chega a 40 metros por segundo.
Aí 40 ao quadrado mais velocidade de B em relação a A é constante, 20 metros por segundo, menos 2 vezes 40 vezes 20 vezes o cosseno de qual ângulo? Daqui até aqui nós temos 60. Aqui eu tirei 30, vai sobrar mais 30 graus aqui. Então, cosseno de 30 graus. Resolvendo isso, eu tenho uma velocidade de P em relação a B ao quadrado de 614. O que, tirando a raiz, VPB, me dá 24,8 metros por segundo. Resposta do item A. Tá certo? Mas agora ele pediu a orientação desse vetor de velocidade de P em relação a B. E como eu vou fazer? Vou aplicar essa soma de vetores aqui. Como eu faço isso? Como sabemos, VPA é igual a VBA mais VPB. E as componentes de VPA vão ser o módulo dele multiplicado pelo seno e o cosseno do ângulo que eles formam com a horizontal. Ou seja, a componente horizontal vai ser VPA cosseno de 60 e a vertical VPA seno de 60. E nós já vimos que o módulo de VPA vale 40 metros por segundo. E aí eu tenho 40 cosseno de 60 na direção I, mais 40 seno de 60 na direção J. Esse é meu vetor VPA. Fazendo a mesma coisa para VBA, é 20 cosseno de 30 na horizontal, 20 seno de 30 na vertical. Mais o meu vetor VPB, que é o que eu quero achar. Como que eu quero achar esse vetor VPB? Eu vou isolar ele e meio que resolver uma equação para achar as componentes do meu vetor resultante. Isso aqui vai me dar 40 cosseno de 60 é 20i, mais 40 seno de 60 é 34,6, 20 cosseno de 30 dá 17,3i, e 20 seno de 30 são 10 na direção J. Isso aqui mais o vetor VPB. E aí, para eu achar o vetor VPB, é só eu somar componente a componente, e aí eu vou ter minha resultante aqui. Jogando tudo que está aqui junto do VPB para o outro lado, 20i menos 17,3i são 2,7i. Mais 36,4j menos 10j são 24,6j. Isso aqui em metros por segundo. Isso aqui já mostra pra gente que a orientação desse vetor que nós colocamos primeiramente, ela está errada. Mas isso não vai fazer muita diferença, já que, de qualquer forma, vai formar um triângulo aí. E para eu calcular a orientação, vou fazer o arco tangente da razão entre as componentes vertical e horizontal. Porque assim vou achar a orientação do meu vetor em relação à horizontal. Arco tangente, componente vertical 24,6, componente horizontal 2,7. Isso vai me dar um ângulo de 83,7 graus. Tudo bem? Questão B está feita. Agora ele está pedindo para a gente o módulo e a orientação da aceleração de P em relação a B.
a gente precisa lembrar que o Jeep B está andando a uma velocidade constante, certo? Se ele anda a uma velocidade constante, a aceleração dele vai ser zero, tá? E aí, a aceleração de B em relação a A é igual a zero. Ele falou para a gente que a aceleração de P em relação a A é igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado, isso em módulo, né? E o que isso me diz? Nós usamos essa equação aqui para calcular as velocidades, certo? Ela também vai se aplicar para as acelerações. E aí, o que eu teria? Vetor aceleração de P em relação a A é igual a aceleração de B em relação a A mais a aceleração de P em relação a B, que é o que nós queremos achar. Mas nós sabemos que a aceleração de B em relação a A é nula. O que sobra para a gente? Aceleração P em relação a A igual a aceleração de P em relação a B. E o que isso quer dizer? Se dois vetores são iguais, eles têm que ser iguais em módulo, direção e sentido. E aí, se a aceleração de P em relação a A é 0,4 metros por segundo quadrado, a aceleração de P em relação a B também vai ser 0,4 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? E para calcular a orientação desse vetor aí, o que nós temos? O vetor aceleração de P em relação a A é esse aqui, né? Paralelo ao vetor velocidade que nós tínhamos aqui, formando 60 graus com ele. Mas esses vetores não são iguais. E aí, eles vão ter a mesma orientação. Portanto, meu ângulo, que vou chamar de alfa, é igual a 60 graus também. Beleza, gente? E essa foi a questão 68. Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar nos comentários. Meu contato para aulas particulares está aqui na descrição. E não esqueça de se inscrever para mais questões, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima!